Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título, que é uma pergunta. Um levante no horizonte, e aqui eu falo mais uma vez sobre essa novela política ucraniana, novela que interfere nos rumos do fronte da OTAN contra a Rússia, fronte na Ucrânia. É uma novela de conteúdo muito interessante, porque coloca de um lado o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e do outro lado está o principal general ucraniano, que é o Zaluzhny. E o resultado desse embate político pode determinar os rumos do conflito, os rumos do confronto, os rumos do fronte da OTAN na Ucrânia, fronte contra a Rússia. Por isso que é importante acompanhar capítulo após capítulo. E o processo está bastante interessante. Acontece que agora um ex-analista da CIA trouxe alguns elementos que precisam ser abordados logicamente nas entrelinhas também, tem que fazer uma leitura crítica disso que ele disse, porque existem intenções ali, mas ele traz elementos que incorporam novas possibilidades de observação. Então a intenção de ir trazendo novas informações dia após dia é a gente compreender a coisa conforme ela se constitui. Por quê? Porque qual será o efeito para o Zelensky, para o presidente ucraniano, de apiar do seu cargo uma figura que tem, primeiro, respeito no meio militar, o que lhe dá força de armas, e segundo, e muito importante, ele também tem projeção política porque a avaliação dele perante a sociedade ucraniana é positiva. Ou seja, esse cara tem 70%, mais de 70% de avaliação positiva da população ucraniana. Isso foi aí relatado em pesquisas. O Zelensky tem 30 e poucos, ou seja, o Zelensky tem metade da avaliação positiva desse cara. Esse cara é um forte presidenciável, se colocasse o seu nome na... O que ele nunca me pareceu assim, que ele fizesse campanha pública, né? Mas se ele aparecesse como presidenciável, seria uma figura forte. A questão é, o Zelensky quer apiá-lo do seu cargo, quer colocá-lo num segundo plano. Qual será o impacto disso? E desde o primeiro momento a gente faz essa pergunta aqui no canal. Qual será o impacto disso na política ucraniana? Trago aí a seguinte matéria, então, para a gente começar essa discussão. O principal general da Ucrânia poupou os neonazistas do massacre na linha de frente, diz um ex-analista da CIA. Todo mundo sabe aqui das conexões do governo Zelensky com grupos neonazistas. Todo mundo aqui sabe disso. Que se não sabe, fique sabendo. Existe uma forte conexão entre o governo Zelensky, já fiz vários vídeos sobre isso, abundam provas dessas conexões, não é nem preciso ir muito fundo para encontrar essas provas. As conexões entre o governo Zelensky e grupos neonazis, elas existem. Acontece que esse ex-analista da CIA diz o quê? Que o Zaluzhny é quem tem um grande apreço desses grupos. Primeiro, isso pode ser realmente verdade, a gente pode estar colocando isso aí como um elemento de avaliação, mas também isso pode ser um elemento para empurrar para o Zaluzhny a responsabilidade de conexão com esses grupos, tentando isolar a figura do Zelensky. Então a gente tem que manter no horizonte essas duas possibilidades, porque esses grupos sim atuaram fortemente ao lado do governo Zelensky. Esses grupos foram peças no confronto contra a Rússia. A questão que o ex-analista está colocando é, esses caras, eles apoiam, entre Zelensky e Zaluzhny, eles estão com o Zaluzhny. Aí é preciso avaliar o seguinte, esses caras vão abraçar o Zaluzhny num confronto contra o Zelensky, num possível levante contra o Zelensky, ou isso aí é uma ferramenta narrativa para tentar fazer emergir desse processo a imagem do Zelensky limpa? Porque o Zelensky tem conexão com esses caras também. Várias matérias já apareceram das conexões entre o Zelensky e esses grupos que atuaram
ao lado da Ucrânia contra a Rússia, que são grupos abertamente neonazi. Trago aí uma foto do Zaluzhny com esses grupos, mas o Zelensky também tem conexões com esses grupos. Tá? A questão é que a gente está discutindo aqui isso é uma estratégia narrativa para alavancar a figura do Zelensky longe, distante de tudo que esses grupos fizeram, porque esses grupos têm inúmeros crimes nas costas, muitos dos quais cometidos contra grupos etnicamente russos que vivem na Ucrânia. E isso justifica, dentre outros motivos, a decisão desses grupos, dessas regiões, dessa população etnicamente russa de abandonar a Ucrânia, de querer fazer parte do Estado russo. Por isso que muitas regiões ucranianas, antes ucranianas, hoje, decidiram, através de referendo, compor o Estado russo. Estamos falando aqui da região do Donbás, Lugansk e Donetsk. Estamos falando de Kherson e Zaporígia. Estamos falando, inclusive antes, da Crimeia. Por quê? Porque a emergência desses grupos em funções de poder na Ucrânia fizeram com que grupos etnicamente russos, não mais parte da população etnicamente russa antes pertencente ao território ucraniano, não mais quisesse fazer parte desse território. Por quê? Porque o governo seria um governo anti-russo. E aí esses grupos são perseguidos. E isso levou a uma certa decisão. A questão é, esse movimento tenta afastar a figura do Zelensky desses grupos, que tem crimes e mais crimes nas costas, não que o Zelensky não os tenha, mas tentando diminuir um pouco a ficha corrida do Zelensky, ou realmente a gente está aí muito próximo de um levante apoiado por esses grupos aí e apoiando o Zaluzhny contra o Zelensky por causa dos seus movimentos aí para destituir o principal general ucraniano. Essa é uma questão a se discutir. Vamos organizar as ideias aqui, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Um ex-analista diz que o Zelensky poderá ser derrubado por neonazistas aí, ucranianos que apoiam o Zaluzhny, figuras que têm um discurso, seja lá o que isso signifique, sempre coloco, de pureza racial ucraniana. Por isso, a perseguição de grupos etnicamente russos que viviam dentro do território ucraniano, e por isso essas pessoas decidiram não mais fazer parte do território ucraniano e sim compor o Estado russo. Letrinhas azuis. O Zaluzhny teria mais armas do que o Zelensky, já que tem apoios de mais grupos ucranianos, porque, segundo esse ex-analista, o Zaluzhny ele optou por não enviar parte considerável desses grupos para o fronte. Inclusive, ele utiliza a expressão de que foram enviados para o fronte outras buchas de canhão que não esses caras. Que o Zaluzhny preservou parte dos grupos que lhe dão suporte. A verdade é, Zaluzhny e Zelensky abraçaram esses caras. Isso é um fato, tá? Um fato comprovado. Esses caras atuam ao lado do governo ucraniano. Eles são parte do governo ucraniano. Tinham controle sobre regiões antes ucranianas e que hoje compõem aí o Estado russo. Promoviam uma tática de terror contra grupos etnicamente russos que viviam na Ucrânia. Então, ambos têm relações com esses grupos. A questão é, haverá um levante contra o Zelensky a favor do Zaluzhny por parte desses grupos? Essa é a grande questão aí. Porque o Zaluzhny, segundo esse ex-analista da CIA, teria preservado esses caras. Letrinhas azuis. Estaria a OTAN preparando um discurso para associar apenas o Zaluzhny aos neonazis? Por buscar um cessar-fogo junto a setores da OTAN, porque o jornalista Seymour Hersh, que é um jornalista estadunidense, ele trouxe alguns elementos interessantes para reflexão. Ele disse que esse movimento do Zelensky, apoiado por certos setores da OTAN, de derrubada do Zaluzhny, tem a ver com o fato do Zaluzhny estar buscando apoio em outros setores da OTAN para chegar a um cessar-fogo com a Rússia, algo que não seria do interesse da cúpula da OTAN. Quando eu falo de cúpula da OTAN, eu falo dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Justamente a partir daí, o Zaluzhny seria alvo de artilharia mais pesada e vários grupos de força teriam decidido apoiar o Zelensky no seu movimento. A questão é, esse movimento aí, esse tipo de colocação desse ex-analista da CIA tem a ver com um movimento discursivo
de criminalizar o Zaluzhny no seu movimento, fazendo emergir dali um Zelensky limpo, sem a mácula de ser o escolhido por grupos neonazis. Ele tem conexões com esses grupos, tá? Isso aí não tem como apagar da história. Letrinhas vermelhas. Estaria a OTAN preparando um discurso para criminalizar qualquer levante contra o Zelensky como um levante neonazi contra o presidente civil? Eu consigo até imaginar a mídia. Setores neonazistas infiltrados no meio militar apoiam o general Zaluzhny, que tenta fazer um movimento para destituir o Zelensky, o civil. Isso é um discurso. Isso afasta a figura do Zelensky das figuras neonazi, e isso justifica e limpa até setores da OTAN que apoiaram o Zelensky, porque apoiar o Zelensky é apoiar esses setores neonazis que deram base para o governo Zelensky também, entendeu? É uma possibilidade. Eu consigo enxergar isso, não sei se vocês conseguem, mas eu consigo enxergar direitinho, até consigo escutar os jornalistas da mídia corporativa falando isso na TV. Vamos continuar nessa discussão. Trago a seguinte matéria da revista Time. Por que o Zelensky está pensando em uma grande mudança de liderança na Ucrânia? Tá? Isso aí é a matéria da revista Time. O Great Reset que o Zelensky está promovendo na política ucraniana, fazendo um expurgo aí de várias figuras, não só do Zaluzhny, como figuras próximas ao Zaluzhny, governantes regionais. Letrinhas verdes. Terceiro ponto. O apoio da OTAN ao reset, aí, esse reboot do sistema que o Zelensky está promovendo, pode ser a única saída de certos setores para prolongar a guerra. Porque se o Zaluzhny já está buscando, como Seymour Hersh levanta, dialogar para um cessar-fogo, a única força que resta ali são setores próximos ao Zelensky que colocam o Zelensky como uma liderança que apoiam o prolongamento da guerra. Porque não sei se o Zaluzhny tem no seu armário a quantidade de esqueletos que o Zelensky tem para ser chantageado, entendeu? Não sei, eu não estou aqui inocentando o Zaluzhny, tá? Longe de mim, mas eu acho que seria muito difícil ter a mesma quantidade de podres no armário que tem o Zelensky. Ele chegou ao poder através de manobras muito sujas, assim, em termos de apoio, de figuras que alavancaram ele. Todo o Euromaidan ele é muito sujo, entendeu? O Zelensky ele vem do caldo desse processo do Euromaidan, não foi só o Zelensky que emergiu dali, né? Governos a partir do Euromaidan são governos que são recheados de figuras muito podres, entendeu? Não só o Zelensky, como o antecessor do Zelensky na presidência são figuras muito complicadas. Então não faltam elementos para encostar esses caras contra a parede, porque esses grupos que sobem ao poder no Euromaidan aí, que tomam controle da Ucrânia, são grupos criminosos, muitos desses neonazis, tá? Então o Zelensky vem nessa esteira de processos, mesmo não sendo o único governante, teve antecessor, mas os governos pós-Maidan têm essa característica. Letrinhas azuis. Associar exclusivamente os Zaluzhny aos nazis em um levante fascista na Ucrânia seria a oportunidade para lavar a imagem do Zelensky, o civil ameaçado por forças militares infiltradas pelo nazismo? Aí é que está o grande ponto, que poderia virar um discurso. Não estou dando sugestão nenhuma, né? Quem sou eu? Agora, isso pode ser um mote que pode ser explorado. Repercussões dessa manobra do Zelensky aí, tá? Olhem o que fala o prefeito de Kiev. O prefeito de Kiev, o Klitschko, ele se opõe à renúncia do Zaluzhny e pede o fim das intrigas políticas. É malandragem, porque o Zaluzhny é mais popular que o Zelensky. Então ninguém está assumindo publicamente que apoia isso. Porque o Zaluzhny é popular realmente, no meio militar e no meio da população, na sociedade civil. Ou seja, é negócio apoiar o Zelensky no momento de impopularidade do Zelensky. O Zelensky é associado à corrupção na Ucrânia. O Zaluzhny, ele passa por isso. Mesmo que tenham ocorrido inúmeros escândalos, boa parte deles no setor de defesa. Mas o Zaluzhny, ele passa por isso.
O Zelensky não, o Zelensky é do mundo político, ele vai... Até porque a corrupção antecede a guerra, entendeu? Zelensky já apareceu nos Pandora Papers. Inclusive foi um dos motivos, ao meu ver, que chantagearam ele a ser um personagem central da traição à Ucrânia que foi colocá-la numa guerra contra a Rússia. Então, o que o Klitschko está fazendo? Aquilo que todo mundo está fazendo, que é não criticar os Zaluzhny, porque isso pode significar perda de apoio. Letrinhas vermelhas. Como o Zaluzhny é popular, várias figuras estão se recusando a ficar contra ele. Desde o mundo político até o mundo militar, na figura dos generais. Ninguém quer assumir o lugar do Zaluzhny, porque pode ser visto como um traidor. Isso demonstra a dificuldade do Zelensky, tá? Porque ele já teria derrubado o Zaluzhny se pudesse. Ele não está conseguindo até o momento. Letrinhas verdes. O prefeito afirma que o Zelensky pode gerar uma grande bagunça no país ao retirar o Zaluzhny. Isso não é mentira. Ele pode promover uma bagunça. Por quê? Porque pode gerar uma divisão na sociedade ucraniana, na política e no meio militar, que podem fazer naufragar o projeto da OTAN. É um momento delicado que vive aí a OTAN no front nesse momento, né? Letrinhas azuis. Ele afirma, o prefeito de Kiev, que Zelensky deve buscar manter a unidade política, militar e social. Esse cara sempre criticou o Zelensky, é bem verdade, porque ele é popular, esse prefeito de Kiev aí, né? É uma figura que tem lastro político para fazer isso aí. Já que estamos falando de Rússia, de fronte contra a Rússia, vamos trazer mais uma informação que não tem necessariamente a ver com a Ucrânia, tá? Embora indiretamente tenha. Matéria do portal Político. Capitais da União Europeia temem retaliação russa e ataques cibernéticos após o congelamento de bens. A matéria continua. O G7 está a elaborar uma solução alternativa para utilizar os ativos congelados da Rússia para reconstruir a Ucrânia. Isso é roubo da receita dos ativos russos, que é um assunto que eu tenho discutido com vocês. O que a União Europeia teme é que a Rússia responda a isso com ataques cibernéticos pesados ao próprio sistema financeiro europeu. E isso é um assunto que está há muito tempo em discussão, entendeu? Muito tempo, faz anos que eu vejo o Fórum Econômico Mundial falando sobre ataques cibernéticos em massa ao sistema financeiro, promovendo uma grande pane geral. Tinha até um projeto Cyber Polygon que falava sobre isso, e em vários momentos a gente ficava se perguntando em que momento, o que seria um estopim para esse processo, entendeu? Letrinhas vermelhas. Faz tempo que a OTAN vem falando sobre uma onda de ataques cibernéticos ao sistema financeiro europeu. Seria esse aí o estopim? Eu só estou colocando uma pergunta, tá? Até porque, assim, os ataques podem vir dos próprios setores da OTAN para justificar um grande fechamento tecnológico da Europa, tá? Letrinhas verdes. O roubo da receita dos ativos mergulharia a Europa em grande descrédito internacional. Seria uma catástrofe de confiança para os mercados europeus. Sequestrar a receita de ativo russo é um... Porque todo mundo vai se perguntar, tá, e é seguro botar dinheiro aí? Porque esses caras sequestram dinheiro, roubam dinheiro, depois passam para quem eles quiserem. Porque a ideia é, vamos reconstruir a Ucrânia, vamos alimentar a guerra com dinheiro de receita russa bloqueada, de ativo russo, entendeu? Esse é o grande problema, né? Isso aí vai gerar um enorme descrédito, desconfiança na Europa. Continuamos na Europa, tá? Vamos continuar na Europa aí, porque a União Europeia faz concessões aos agricultores, que é uma coisa que a gente tinha colocado aqui. Primeiro, o Macron estava sob pressão. A Ursula von der Leyen vai se colocar novamente como uma figura que pleiteia um cargo na União Europeia. Ela precisa do apoio do Macron e precisava aliviar do Macron. E outra, ela precisa também do apoio de setores agrícolas europeus. Caso contrário, ela pode passar trabalho aí nas eleições da União Europeia. E isso estava no horizonte, tanto é que eu coloquei alguns dias atrás aí que essa pressão pode resultar num recuo da União Europeia, porque foi uma pressão muito grande que a União Europeia sofreu, porque realmente o que parecia ali é que haveria... a Europa estava empurrando para a chuva os agricultores, entendeu? A gente precisa cortar subsídio, temos políticas de austeridade, precisa alocar aí partes do orçamento para outros projetos e vamos cortar desses produtores. Aí o pessoal fez o seu movimento ali, né? Isso coincidiu com aquele episódio do Mercosul, que inclusive poderia ser uma saída para mandar esse pessoal às favas mesmo.
Só que aí houve essa pressão e um recuo da União Europeia, porque foi uma senhora onda de protestos, né? Trago a seguinte matéria. Bruxelas, ou seja, estamos falando aqui da governança da União Europeia, curva-se aos protestos dos agricultores ao reduzir metas ambientais. Isso aqui é uma crítica, né? O tom crítico do Financial Times, entendeu? Porque existe um projeto transnacional britânico-estadunidense que passa por essas políticas de austeridade que atingem setores agrícolas europeus. E o Financial Times está verbalizando, recuou as metas ambientais, atenderam a demandas antiambientais de agricultores, que estavam ali para manter a sua sobrevivência econômica, logicamente, que perceberam que seriam deixados na chuva, entendeu? A questão do acordo com o Mercosul, União Europeia-Mercosul, parecia desenhar isso para quem quisesse ver, ó, vocês vão ter que concorrer com potências agrícolas, o Brasil é um exemplo. Tanto é que os ruralistas brasileiros estavam só de olho nessa situação, como continuam, né? Porque era, né? Porque a coisa agora ficou um pouco congelada, mas é uma oportunidade para o agro brasileiro, porque o pessoal estava de olho, ó, tem oportunidade aí, parece que os governos vão deixar os agricultores na chuva. Por quê? A gente vive um cenário de crise. Esse papo de um mercado se autorregula, isso é bobagem, isso não existe. Tanto é que o que era o mote alguns anos atrás do cara, ali mercado, o pessoal já está com mais vergonha, né? Tanto é que os neoliberais hoje já estão preferindo apostar em pauta de costumes do que ficar defendendo livre mercado publicamente, porque naufragou, né? A gente está vendo que o centro de onde irradia o discurso do livre mercado neoliberalismo sendo fortemente protecionistas, porque sempre foram, né? Neoliberalismo é sempre no dos outros. Então, sem esse protecionismo aí, esses caras não conseguem se manter no mercado. E perceberam que estavam sendo deixados na chuva. Aí foram para fazer o seu protesto. Letrinhas vermelhas. A União Europeia retrocedeu nos cortes nas emissões de gases aí, no que tange atividades agrícolas e na redução de subsídios, que buscava liberar no orçamento aí, espaço para outras atividades, dentre elas alimentar a guerra na Ucrânia, que gera crise que afeta também os agricultores. Letrinhas azuis. A União Europeia também pausará a campanha para a redução do consumo de carne por causa da emissão de gases estufa. Isso também foi um freio aí e uma promessa para os agricultores. Ou seja, houve um senhor recuo aí da agenda, porque teve hora que deram um basta, porque tinha muito protesto. Quem acompanha o cenário político europeu tem sempre protesto de agricultor. Faz anos que isso aí está acontecendo. Porque essa agenda está avançando gradativamente. Agora foi a hora de assim, um protesto generalizado. Vamos parar tudo e vão fazer os caras recuarem, porque senão a hora é agora. Porque daqui a pouco, se eles abrirem aí para Mercosul, já tem produtos ucranianos, a gente está lascado. Letrinhas azuis. A União Europeia preparava-se para deixar agricultores na chuva, optando por fontes de alimentos mais baratas, como Mercosul e Ucrânia. Isso cortaria subsídio e liberaria orçamento para outras atividades. O que o pessoal fez? Se mobilizou para evitar isso. Que é o que a sociedade deve fazer quando se vê emparedada por medidas de austeridade. A grande diferença é que quando o setor tem mais força econômica, mais meios ele consegue mais resultado. Boa parte da sociedade civil, das classes médias e trabalhadoras, como muitas vezes são subrepresentados, ou não conseguem se mobilizar nesse nível, ou quando conseguem são fortemente criminalizados pela mídia. Até setores políticos. Uma coisa é como a mídia e setores políticos abordaram protestos de agricultores, que estavam lá pela sua sobrevivência. Outra coisa é como isso seria visto se fossem trabalhadores urbanos, pessoas do setor do comércio, da indústria, funcionários públicos, aposentados contra perda de direito previdenciário. A abordagem seria diferente. Seria totalmente diferente. Porque tem gente que é muito seletiva, né? Para isso aí. Eu apoio certos protestos de certos setores produtivos e de outros não. Ora, se é uma luta de setores produtivos contra setores especulativos, por que alguns são favorecidos e outros não quando é a hora de apoiar, entendeu? Olha um exemplo aí, ó. Uma coisa continua. Matéria da Associated Press. Agricultores da Bulgária estão a juntar-se a protestos em toda a Europa.
A matéria continua. Centenas de agricultores furiosos saíram às ruas na capital da Bulgária para reclamar do que chamam de fracasso total do governo em enfrentar desafios crescentes no setor agrícola. Então, essa insatisfação continua, porque é um cenário que está colocado ali, ele não acaba com esse recuo, entendeu? Porque a crise econômica na Europa ela é muito maior do que austeridade e sanções. Austeridade e corte de subsídio, entendeu? A coisa vai muito além disso, porque é um projeto que está sendo engendrado ali. Letrinhas vermelhas. O aumento do custo dos combustíveis e dos fertilizantes e os grãos ucranianos entrando na Europa atrapalham. Parte desses protestos são contra a entrada de grãos ucranianos, como estão entrando. Letrinhas verdes. O grande centro gerador da crise é a guerra produzida pela OTAN na Ucrânia. A partir dela é possível jogar à frente uma agenda, entendeu? É possível fragilizar o setor produtivo europeu para que forças transnacionais sequestrem esses espaços. E a gente está falando isso aqui há tanto tempo, né? E é um projeto que já está no horizonte muito claro há muito tempo, né? Aí vamos para o Oriente Médio, né? Vamos falar aí dos Estados Unidos em um outro fronte, né? A partir do que acontece na faixa de Gaza. Trago aí o seguinte título: Estados Unidos sob fogo cerrado. Matéria da BBC. Ataque de drone mata 6 combatentes liderados por curdos em base dos Estados Unidos no leste da Síria. Quando a gente vê os curdos, normalmente a gente vê uma associação entre o projeto da OTAN usando a causa curda em vários países para promover bagunças do seu interesse. Tem curdo no Irã, tem curdo na Síria, tem curdo no Iraque e tem curdo na Turquia. E em todos esses lugares a OTAN consegue manobrar a causa curda para promover bagunça. Trago aí as letrinhas, 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Tá? Daí eu sempre trago no mapa o Irã pintado de laranja, Israel pintado de amarelo, e essa faixa entre Irã e Israel, que pega a Síria e Iraque, que eu destaquei em verde, mas que também pega a Jordânia e o Líbano, que é uma zona muito tensa, porque é uma zona de embate. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos usam os curdos para fazer avançar os seus interesses na região, principalmente na Síria, no Irã e no Iraque. Na Turquia até pega mais leve, porque a Turquia é um membro da OTAN, então convém tomar alguns cuidados. Mas os curdos também são mobilizados para gerar problemas para o governo Erdogan. Por isso que esse ataque a combatentes liderados por curdos é um ataque sim aos Estados Unidos também. Letrinhas azuis. A base domina um campo petrolífero, essa base dos Estados Unidos aí, de onde os Estados Unidos roubam petróleo sírio. Tem ali uma prática corriqueira de roubar não só alimento sírio, como também roubar combustível, né, petróleo da Síria. Até porque os Estados Unidos têm um contingente militar na Síria também, fora o uso de rebeldes, curdos, fora o uso de forças terroristas, né, em associações extraoficiais. Todo tipo de expediente é levado a cabo pelos Estados Unidos para enfraquecer o governo do Bashar al-Assad. Claro, os caras eles bancam o terrorismo, depois dizem que estão ali para combater o terrorismo que eles mesmos bancam. Né? Letrinhas azuis. Na Síria, os Estados Unidos usam a causa curda para recrutar rebeldes para tentar derrubar o Bashar al-Assad, ou seja, fortalecem os curdos na Síria para derrubarem um governante que bate de frente com os interesses da OTAN, que no caso é o Bashar al-Assad. Assim como os Estados Unidos, colocam entre parênteses, também apoiam o terrorismo. Todas as forças que os Estados Unidos podem mobilizar para derrubar o Bashar al-Assad, eles fazem. O Bashar al-Assad estava numa situação muito complicada até Irã e Rússia darem um suporte para o Bashar al-Assad e conseguirem reverter essa situação aí que realmente estabilizou a situação do Bashar al-Assad no poder. Mas o fato é, a Síria também é um ponto de pressão. Inclusive no Iraque, isso aí é possível de se observar, que também tem presença militar dos Estados Unidos e também tem regiões curdas. Existe uma pressão do governo iraquiano para que as tropas dos Estados Unidos saiam do Iraque. Mas existem setores políticos nos Estados Unidos que apoiam o separatismo da zona da região curda iraquiana e a transformação disso num país. Isso geraria um problemão, porque se isso acontecer, isso vai gerar um problema na Síria e vai gerar um problema também no Irã. E claro, na Turquia, porque
Um movimento separatista que obtém sucesso em um país vai levar a outros movimentos, isso vai gerar uma enorme instabilidade. Letrinhas vermelhas, o ataque à base dos Estados Unidos é uma resposta aos ataques dos Estados Unidos na região, tá? E também isso está na esteira de processo de apoio dos Estados Unidos ao massacre que Israel promove na faixa de Gaza. Então a gente está dentro deste contexto aí. Essa questão curda é importante se entender, né? Porque ela explica muitos dos processos ali e do uso instrumental que a OTAN faz da causa curda, né? Não é uma causa inventada pela OTAN. É uma causa que existe realmente, mas ela é instrumentalizada contra vários países da região. Matéria do Intercept, vamos continuar na região. Tá? A Casa Branca declarou falsamente que alertou o Iraque sobre ataques aéreos iminentes. Então assim, ó, o nível de disfarçatez e cara de pau dos Estados Unidos é uma coisa sem limites, né? A matéria continua. O Conselho de Segurança Nacional rejeitou a declaração do porta-voz da Casa Branca, que é o John Kirby, na semana passada de que o Iraque tinha sido avisado antecipadamente dos ataques. Os caras mentem descaradamente, entendeu? O Iraque próprio negou isso aqui. Não, a gente avisou o Iraque que ia atacar. O Iraque, não, ninguém avisou. Os próprios conselhos internos, não teve aviso nenhum. Então os caras são tão mentirosos, eles mentem, voltam atrás, dizem que mentiram, admitem que mentiram, né? Um exemplo máximo disso aí, para mim, na minha opinião, na nossa história recente, né, é o caso das armas, né, que estariam escondidas no Iraque, que acusaram Saddam Hussein. Aí, no final, as armas nunca estiveram lá. E aí, representantes dos Estados Unidos foram interpelados sobre isso. Tá, mas e aí, vocês já invadiram, já mataram o cara, inclusive, né, o julgamento fajuto. Mas poderiam estar. Então, os caras eles também promovem atos com suposições e admitem, né? Não, mas poderia estar. Só a mera suspeita já viabiliza a prática de destruir um país. Letrinhas verdes. O Iraque também negou qualquer notificação dos Estados Unidos antes dos ataques. Que é uma coisa muito clara, né? Os Estados Unidos fazem coisas em termos de política internacional que ninguém pode fazer sem ser fortemente criticado. Imagine você se qualquer país fizesse as coisas que os Estados Unidos fazem, como é que a mídia corporativa se comportaria? Claro, existe um amplo controle, não preciso nem falar isso aqui, eu estou chovendo no molhado para quem acompanha, mas existe um controle muito grande da mídia que chega ao nível do ridículo, é o nível do ridículo. Muitas coisas as pessoas nem sabem, e outras são de um servilismo tão vagabundo que chega a ser constrangedor. Agora, faz sentido o câncer do rei Carlos III, o antigo príncipe Charles, ser alvo de tanta discussão? Isso aí não é vergonhoso? A mídia de ficar discutindo o câncer do rei da Inglaterra? Isso é um fim da picada. Isso revela o nível de capachismo da mídia em relação aos setores britânicos e estadunidenses, o nível de controle dos caras. O que foi a posse desse rei Carlos III e desse rei Charles aí? O que foi o velório da mãe dele, entendeu? Uma coisa imoral, assim, no tempo que a gente assistia aquilo ali. Letrinhas azuis. O governo iraquiano tem pressionado os Estados Unidos para dialogar sobre a saída das tropas янкис do país. Tem muita coisa acontecendo no meio dessa questão Iraque e Estados Unidos, porque o governo iraquiano sofre pressão para que as tropas saiam dali. A questão é, quando as tropas forem pressionadas a sair, não vai haver um apoio, um reforço do separatismo curdo no Iraque? Eu não sei não, viu? Só que aí, claro, né? Aí a gente vai ver como é que o Irã vai se posicionar e como é que ele vai se movimentar aí, né? Porque lógico que o movimento separatista não vai ficar barato, até porque tem curdo no Irã também. Continuamos na região, mais uma matéria. Israel estabelece rota terrestre para o comércio através dos Estados Árabes, contornando o bloqueio Houthi no Mar Vermelho. Isso aqui deu problema para quem apoia, tá? Porque assim, ó, Emirados Árabes e Arábia Saudita são adversários do Irã também, embora em diálogo, mas são adversários do Irã. Então, normalmente, a gente vai ver eles acendendo uma vela para cada santo, entendeu? Agora, a Jordânia, que está no meio desse processo aí, aqui é a Jordânia. A Jordânia está ali, né? Eu não pintei de verde, mas ela está entre o Iraque e Israel, tá? Ao norte da Arábia Saudita. O Jordão ali.
ela está sob forte pressão. Isso aqui é o tipo de coisa, porque ela está nessa rota, entendeu? Ela estaria apoiando uma rota alternativa para os produtos chegarem a Israel. Isso aí é muito impopular, tanto é que já tem protesto na Jordânia. Porque a Jordânia é assim, ó, se ela se indispor com o Iraque, com Israel e Estados Unidos, ela vai fazer parte de uma zona de pressão como Síria e Iraque são. Se ela apoiar abertamente Israel e Estados Unidos, toda a região e a própria população muçulmana jordaniana cai de pau em cima. Letrinhas vermelhas. A nova rota passa pela Arábia Saudita e pela Jordânia, onde a população está protestando contra a ajuda jordaniana a Israel. Então essa rota, os produtos chegam aos Emirados Árabes, entram pela Arábia Saudita, passam pela Jordânia e vão até Israel. Já vou trazer um mapinha para a gente ver essa rota aí, tá? Letrinhas verdes. É extremamente impopular no mundo islâmico que qualquer suporte a Israel dar qualquer suporte a Israel durante o massacre. A população na rua, com certeza. Primeiro porque assim, ó, os Houthis no Iêmen estão ganhando muito respeito regional por estarem batendo de frente com a OTAN e com Israel. Muito embora Israel não seja um membro da OTAN e sim um aliado extra-OTAN. Então significa o quê? O meu governo não só não está fazendo nada como os Houthis estão fazendo, eu que vivo no mundo islâmico, estou falando, eu vivo no Brasil, tá? Só estou usando um exemplo aqui, né? Com a população lá pensando. Então assim, o meu governo não faz nada contra Israel, que está massacrando palestinos, muitos dos quais muçulmanos. O meu governo não faz nada e ainda ajuda Israel e boicota os Houthis que estão fazendo uma coisa? Que isso? Então tá aí, percebam que a rota pelo Iêmen, ali pelo Mar Vermelho, não está dando. Aí os produtos chegam lá pelos Emirados, entram pela Arábia, passam pela Jordânia e vão até Israel. Isso aí é impopular, muito impopular, né? Continuamos em Israel, já que estamos falando de Israel, né? Israel omite informações da sua inteligência. Tem coisas que os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido podem fazer que ninguém mais pode, né? Eles fazem coisas do arco da velha, que se fosse outra nação fazendo, meu Deus, ia chover matéria sobre isso. Mas Israel faz o que bem entende, os Estados Unidos fazem o que bem entende, né? A mídia corporativa ela está aí para esconder e para defender isso aí. Trago a seguinte matéria. À medida que os doadores suspendem o financiamento crítico ao órgão de ajuda humanitária da ONU, as alegações contra o pessoal permanecem obscuras, tá? E aí a gente vai ver essas matérias o quê? Quando na mídia corporativa, na mídia escrita, sem muito destaque. Na mídia televisiva, pelo menos na brasileira, na mídia corporativa televisiva brasileira e nos principais jornalões, isso não aparece. Ou vai aparecer por 5 segundos, não ganha destaque quase nenhum. Normalmente são matérias pró-Israel, quando possível, e como não dá para esconder o massacre, alguma coisinha sobre o massacre, mas sempre genericamente. Sempre que algum israelense é morto, ele tem nome, ele tem foto. Quando são palestinos, né? Para desumanizar mesmo a morte dos palestinos. Mas o fato é, Israel está acusando agentes da ONU, uma dúzia, dentro de uma realidade de 13 mil profissionais que atuam em Gaza. Então esses 12, não é 12 mil, são 12, uma dúzia de pessoas estariam envolvidas com o Hamas e isso justificaria o corte a todas as atividades. E o pior é os países cortarem sem ter prova. Isso é que é o pior. A faixa de Gaza está circulada em vermelho. Letrinhas vermelhas. Israel se recusa a entregar o dossiê completo sobre o apoio dos agentes da ONU ao Hamas. 12 agentes da ONU seriam. Letrinhas azuis. Sem isso, a ONU não consegue dar prosseguimento às investigações internas. Como é que vai se trabalhar em cima de informações incompletas? Porque Israel liberou um resumo. Quer dizer que esses caras não ajudaram? Não estou falando nada, mas só que só vai se saber isso quando houver um acesso completo às informações. O que está sendo negado. Ou seja, todas as suspeitas até agora são suspeitas baseadas em provas frágeis ou em não provas. E teve país já cortando o apoio só por causa de denúncia. Isso é ridículo. Como é que se corta o apoio, ainda que seja verdade, ainda que esses 12 tenham atuado, cortar o apoio a uma ajuda onde trabalham 13 mil agentes por causa da atuação de 12 países tomarem uma decisão desse tipo?
Letrinhas azuis. Israel disse que não quer ceder informações de sua inteligência, sinal de que países cortaram o apoio ao órgão da ONU sem ter provas concretas. É dose, né? É dose, isso aí é bem complicado de respeitar decisões desse tipo. Israel cogita substituir a atuação de agentes humanitários da ONU pela USAID, que é um órgão dos Estados Unidos. O papel da USAID, repito, é organizar e estimular e bancar bagunças em outros países. Imaginem vocês a USAID com muito mais verba do que tem. Então a USAID vai substituir agora a ajuda humanitária da ONU. A ONU já era uma coisa para lá de frágil, assim, de se acreditar. Agora a USAID, aí os caras escancararam, né? Aí é os Estados Unidos mesmo dizendo, né, que são a força humanitária do mundo. Letrinhas verdes. Verbas para a USAID iriam potencializar a capacidade Yankee de gerar caos em outros países, além de ser uma vergonha. Eu duvido, né? Eu não vou falar isso que eu posso me arrepender. Mas seria muito grave se os países injetarem dinheiro na USAID para ocupar esse espaço. Seria vergonhoso. Né? Nenhuma coalizão internacional de fachada, foi a USAID assim, diretaço. O pessoal está perdendo a vergonha mesmo. Né? Vamos para o México, onde a gente vê sempre informações que assim, né? Puxa, isso aí. O Obrador é difícil dele dar uma bola fora, né? É muito complicado. É muito raro o Obrador, o Andrés Manuel López Obrador dar uma bola fora. Normalmente ele acerta no ângulo, né? O Obrador propõe reformas, né? Está apresentando reformas e um pacote bem interessante, está aí a matéria. O Andrés Manuel López Obrador apresenta, presidente do México, apresenta pacote com 20 projetos de reforma da Constituição. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. As reformas reforçam os ganhos reais de aposentados e de trabalhadores urbanos e rurais. Pesquisem aí, são 20, né, coloquem aí na rede 20 projetos do Obrador, vocês vão dar uma olhada em detalhe, que são várias propostas interessantes. Né? Reforçam a soberania do Estado, a sua atuação cidadã, garantindo direitos das classes médias e trabalhadoras, buscam ampliar o poder popular, proteger, tem até medidas de combate que proíbem aí novas explorações de gás de xisto por causa do seu impacto ambiental. Tem algumas proibições aí, apertar o cerco contra o fentanil. Então é um pacote bem interessante, tá, do López Obrador. Também a garantia de saúde pública gratuita para todos e acesso à moradia para o povo. Tá? Então o Obrador ele continua, ele é um cara popular, ele vai colocando na mesa aí as suas reformas. Tá? Passar é outra coisa, mas ele está colocando na mesa isso aí. Letras azuis. Há reversão de reformas previdenciárias nesse pacote e mais investimentos em trens de passageiros, assim como redução de gastos com campanhas eleitorais. Então é um pacote assim, ó, que é muito difícil alguém se opor àquilo ali publicamente. Pode ser que a oposição se oponha lá, né? Porque o papel dela não deveria ser esse, mas né, ela cumpre o papel de dizer não até as coisas mais bola dentro. Mas qualquer pessoa olhando a política com honestidade é um pacote que é fortemente elogiável, entendeu? É raro alguém vir aqui e dizer, é isso aí. Tem gente que é assim, mas é muito complicado ser assim em público, né? Ser contra classes médias e trabalhadoras, ser contra a saúde pública gratuita. Mas tem uns aloprados aí, sempre tem uns aloprados que jogam contra si próprios, né? Letrinhas vermelhas. O Obrador propõe também eleições para cargos do judiciário para garantir mais democracia nesse poder. São boas medidas. Aí vocês veem o que, entre aspas, não é nem um pacote tão grande do Obrador, mas veem o pacotão do Obrador e comparem com o pacote do fantoche de Estados Unidos, de Israel e do Reino Unido aqui da Argentina. Né? Comparar o pacote do Milei com o pacote do Obrador é brincadeira. Né? Então assim... Né? Mas o Obrador não está na situação do Milei. O Obrador nunca faria um pacote daquele do Milei. Até com aquele pacote do Milei, a Argentina nunca vai sair daquela situação. É dali para pior, entendeu? Então, a grande questão é que é até triste botar e comparar o pacote do Milei, que vai justamente na mão inversa.
que é o que eu coloco nas letrinhas verdes. O pacotão de reformas do Obrador, que nem é um pacotão tão grande assim, é completamente oposto ao que está fazendo o Javier Milei. É totalmente diferente, o caminho é completamente outro. Falando em Milei, uma matéria sobre ele, né, para desgostar ainda mais, assim, imagina o argentino olhando o Obrador apresentando aquilo lá, e o Obrador ele tem essa conduta desde o início, essa linha aí, né, de Estado soberano, proteção da população, avanço da questão popular. E o Milei é o contrário, né, destruição da soberania, ataque a classes médias e trabalhadoras, ataque a aposentados, redução dos serviços públicos, arrancar subsídio, aumentar o preço de tudo. É bem o contrário, é totalmente o contrário. Quem acha que a Argentina pode chegar numa situação mais confortável como a do México, economicamente falando, através de reformas como a do Milei, é completamente louco. Né? É muito pelo contrário. O Obrador não chegou onde chegou fazendo o que o Milei está fazendo, entendeu? Mas olha onde está o Milei, é para piorar, né? Milei reitera ao chegar a Israel seu plano de transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém. O cara foi nos Estados Unidos, vai a Israel, que são os caras que ele mais puxa saco, ele diz que vai alinhar com isso. Também tem o Reino Unido, que ele deve ir, né, mais para frente, porque ele diz que o meu negócio é Estados Unidos, Israel e Reino Unido, então um capacho da OTAN, embora Israel não seja um membro da OTAN, mas né, Israel é muito mais protegido pela OTAN do que muito membro da OTAN. Então e transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém, é só desse Milei assim não sai nada que preste, nem no plano nacional, nem internacional, nem nada. Os argentinos se botaram numa situação muito difícil ao eleger esse cara. A situação não estava boa na Argentina, mas vai piorar com esse cara aí, entendeu? Esse cara veio para destruir o que restou de Argentina. Fragmentar a soberania, enfraquecer inclusive regionalmente a América Latina, porque ele bate contra qualquer coisa do sul global, qualquer coisa ligada à política regional. É muito complicado botar um cara desse no poder, né? E aí o último tema do dia, que é Irã, China e Rússia vão fazer exercícios navais. Foi o Irã que falou sobre isso. E isso é um movimento de resposta. Né? Não importa tanto o tamanho dos exercícios, o que importa é mais a simbologia desses exercícios. Porque os Estados Unidos vêm afrontando o Irã desde antes do esse último episódio de Gaza. Tanto é que se esperava muito algum entrevero naval entre Irã e Estados Unidos, mesmo antes de começar esse processo ali em Gaza, né, esse último episódio. Porque a tensão vinha crescendo. Né? Eram os Estados Unidos promovendo pirataria contra navio iraniano, o Irã respondendo, apreendendo navios dos Estados Unidos para dar uma resposta, né? E os Estados Unidos dobrando a aposta, fazendo passeio militar com o comandante britânico, estadunidense e francês no Golfo Pérsico, né? Então a tensão estava crescendo ali naquele momento. Então, já vinha isso, né? Isso não faz parte desse episódio de Gaza. A questão de Gaza, ela coloca mais combustível no incêndio, mas isso já vinha de antes, tá? Aí esses exercícios navais têm essa questão aí. Trago a seguinte matéria: China, Rússia e Irã realizarão exercícios navais visando a segurança regional, diz o almirante, né? Enquanto tensões no Oriente Médio aumentam. Isso aqui é mídia chinesa, tá? É o South China Morning Post. Se não me engano, o South China Morning Post ele é sediado em Hong Kong, se não me engano. Né? Letrinhas vermelhas. Os exercícios são uma resposta às ameaças navais dos Estados Unidos contra o Irã, que antecedem o episódio de Gaza e crescem aí, e um dos adicionais de tensão é a questão do Iêmen e do Mar Vermelho. Então esses exercícios aparecem mandando um recado: olha, segurem a onda de vocês aí e vamos tentar chegar a uma solução dialogada. Não venham com essa conversa aí de botar para quebrar, até porque tá difícil já de botar para quebrar com a perda de controle aí da OTAN sobre os processos no mundo, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos têm feito ameaças navais ao Irã antes mesmo das operações em Gaza, ou seja, esses exercícios eles servem para fazer um gesto simbólico, né? Ó, tomem cuidado, tem força do lado de cá também, não passem da conta. Querem resolver a questão do Mar Vermelho?
vamos resolver conversando. Israel abre mão de alguma coisa, para de atacar, para o massacre. Vai ter que ter, parem de coalizão, parem de atacar Síria e Iraque, vão sentar para negociar. Coisa tem que ser dialogada. Na base da guerra não vai rolar. Então é uma dissuasão esse exercício aí, né? Conforme forem aparecendo mais detalhes, parece que vai acontecer em março, se eu não me engano. Conforme forem aparecendo mais detalhes, eu vou trazendo para discussão aqui. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar e que podem apoiar, é uma ajuda solidária. Sempre comento com vocês aí que apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que garante efetivamente a existência do canal são os apoios dados por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí 3 formas de apoio, as 3 não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Em cada uma delas vocês podem apoiar com o valor que quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Em cada uma delas escolham uma e apoiem. Tiago, eu quero apoiar de 2 formas, posso? Pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para que vocês escolham aquela que for mais prática para vocês, né? Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro. Tá aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular como chave Pix, número do CPF como chave Pix, número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Tiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. E terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica aqui embaixo do vídeo. Ajuda pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que se encaixa mais naquilo que vocês querem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.